Bom dia, pessoal, tudo bem? Aqui hoje é segunda-feira, né? Começando mais uma semana e começando mais um vlog. Vamos lá? Começando a semana, uma semana cheia, muito trabalho essa semana. Já tô cansada da semana passada. Estamos indo agora para a primeira casa, né? E se você não é inscrito aí no meu canal, se inscreva e me acompanhe aí nos próximos vídeos, ok? Tô paradinha aqui no estacionamento, descansando um pouco depois do almoço, né? Eu fui ali no Stop Shopping, comprei um pistacho só torradinho, mas eu comprei esse casquinha, sabe? Porque é mais gostoso de comer. Não é mais gostoso, mas é tipo assim, é gostoso você ficar abrindo eles e comendo, sabe? Porque você come menos também. São amêndoas com a crosta de iogurte. Uma crosta de iogurte. É isso. Mas então tá. O vídeo, o que eu decidi fazer aqui, né? Como eu tô parada aqui sem fazer nada, eu tava vendo as perguntas que me mandaram. As perguntas que tinham ali nos comentários era sobre as escolas, lá naquele vídeo que eu postei das escolas. Perguntaram assim, e para as crianças que não falam nada de inglês, como que é? Criança é bem legal, né? Porque criança aprende assim com uma rapidez, com uma facilidade que a gente adulto perde longe, sabe? A gente não consegue acompanhar eles. Se a gente acompanhasse, nossa, meu Deus. Mas, assim, meu filho, a primeira escola que ele foi era no Tinker School, lá em Waterbury, né? E lá ele chegou aqui, ele não sabia falar nada de inglês. Ele falava português, né? Mas ele não sabia nem ler nem escrever em português. Porque a gente saiu na época no Brasil, ainda as escolas estavam começando a voltar. Aí sabe? Ele ficou muito tempo estudando online, né? Então ele não conseguiu aproveitar muito bem. Estava no primeiro ano, estava começando ainda, estava com muita dificuldade, né? E a gente veio na metade lá do primeiro ano, quando ele estava no primeiro ano. Quando a gente chegou aqui, ele não sabia nada de inglês, né? A gente teve que ajudar ele a aprender a ler e escrever em casa, português, né? E na escola, o inglês, a gente ia tentando ajudar ele também. Mas o que é legal é que, tipo assim, as crianças na escola, elas davam post-it, elas tentavam ajudar ele, sabe? Com inglês, as crianças que falavam inglês mesmo ia tentando ajudar ele, as outras, assim, que falavam espanhol, sabe? Ia tentando ajudar ele, porque o espanhol daí é mais fácil, né? Eles têm muitas crianças que falam espanhol e elas ajudam bastante. Foi sabe? Aprendendo ali com as crianças mesmo, mas na Tinker School em Waterbury tinha uma professora que falava português de Portugal. Então, assim, sempre quando ele estava muito perdido, ela ia lá e dava um apoio. Mas eles têm um grupo que agora eu não vou lembrar o nome, mas é um programa bilíngue lá, sabe? Que eles ajudam crianças, né, que falam inglês, que não falam inglês, né, que falam espanhol ou português lá. E eles ajudam essas crianças a dar tipo um reforço, assim, para elas conseguirem aprender. Eles dão uma atenção um pouco mais especial para essas crianças. Fora isso, eu acredito que não tenha nada mais específico assim, sabe? E também varia de cada escola. Tem algumas escolas que são muito inclusivas, muito boas, e tem outras que os professores já não são tão comprometidos. A escola de Waterbury era boa, sim, as escolas de Nagataki são bem melhores. Embora Waterbury é uma cidade bem grande, Waterbury é a quinta cidade maior do estado aqui que a gente tá. A gente tá num estado pequeno, né? Connecticut não é um estado muito grande.
mas é um lugar assim bem confortável, que também tem bastante brasileiros. Massachusetts é bem maior que aqui, né? E a gente é bem pequenininha aqui, então você consegue sair de Connecticut, atravessar aí a cidade em 2 horas, sabe? 2 horas e pouco. Então, assim, não é uma cidade muito grande. A cidade que eu moro é uma cidade bem pequena. E o Waterbury, que era a cidade que a gente morava antes, é a quinta cidade maior do nosso estado. E daí já também não é tão legal morar lá, porque tem um índice de violência um pouco mais alto, né? E tem muito acidente de trânsito, é mais caótico, assim. Então a gente preferiu morar em Nagatá. Daí a outra pergunta que tinha das escolas ali era se a criança que chegar depois do ano letivo, depois de agosto, se ela perde o ano letivo, né, escolar. Como eu disse, né, não é sempre que começa em agosto, às vezes começa em, sei lá, eles têm cada ano tem um calendário, né, diferente. Então, assim, geralmente é sempre depois de julho, né, algum dia de agosto lá, ou setembro. No ano passado, no ano passado a gente começou em setembro, dia 3 de setembro, se não me engano. Então, assim, no primeiro ano que o Logan veio, a gente chegou em julho, só que a gente se atrasou um pouco com a documentação, né? E o Logan entrou tarde para isso. Por exemplo, você não conseguir ir lá, você tem que estar com a documentação certinha. Se você não tiver com a documentação certinha, você vai estar aqui que eles não deixam a criança entrar. A criança não entra na aula. Então o Logan, ele entrou atrasado, sabe? No primeiro ano que a gente estava aqui, até a gente conseguir resolver o documento, um exame lá que estava faltando e que a gente não estava entendendo o que era, sabe? Então ele entrou atrasado, ele entrou em final de outubro na escola. Então, assim, eu acredito que eles aceitam sim a criança depois, né? Desde que esteja toda a documentação certinha, né? E daí você se insere ali, até porque tem muita gente que vem no meio do ano letivo, né? Porque que muda, né? Que as aulas começam geralmente agosto, setembro, né? E terminam lá para junho. Tem também o exame físico para fazer, então eu acredito que você consiga sim entrar depois, né? Que nem eu te falei, o Logan chegou, nós atrasamos um pouco para colocar ele na escola, porque a gente não estava entendendo qual que era esse documento que estavam pedindo. A gente mandava para a Secretaria da Saúde. Eles falaram, tá tudo certo aqui, ele não precisa de nada, tem todas as vacinas, né, todos os testes e tal. O teste do Covid, que estava muito importante também na época, a gente viu ainda que estava com uma época meio perigosa, assim, de Covid, né, muita notícia ainda de Covid, então ele tava com tudo certinho. Aí a gente via na escola, da escola falava, não, tá faltando um teste, um teste de sangue. E daí a gente voltava, não, a escola tá faltando. Então foi meio que um comentário assim, falando, passarinho preso, não acho muito legal, né? Mas a gente acabou comprando eles porque o Logan, ele tava sentindo muita falta. Ele tinha um pet lá no Brasil de estimação, e o Logan gosta de todos os animais, assim, sabe? Ele, se pudesse, ele tinha cachorro, gato, papagaio, periquito, que mais? Aranha, cobra, ele ia ter tudo dentro de casa, sabe? Então, ele tava muito triste e ele tava chorando muito, sabe? Com saudade dos pets dele. E foi difícil pra gente conseguir um cachorro aqui. A gente pensou, né, que ele gostava também de passarinho, também queria passarinho. Então a gente comprou esses 2 passarinhos. A gente comprou 2 porque a gente não queria comprar um só e deixar eles sozinhos, em companhia, sabe? Porque eles ficam tristes também, né? Então é por isso que a gente comprou 2. E ele cuida dos passarinhos dele, né? E ficou olhando, na verdade, porque não pega os passarinhos. Os passarinhos não gostam de sair da gaiola. Eles só ficam lá dentro da gaiola.
A gente às vezes abre a gaiola, eles andam ali em volta e tem um que nem sai. Acho que a fêmea, que a gente acha que é ela, né? Ela sai assim em volta da gaiola, ela brinca assim em volta da gaiola e tal. Mas o machinho, que é o azulzinho, ele não sai da gaiola de jeito nenhum. E se você tirar ele da gaiola para ele poder brincar assim e tal, ele fica muito nervoso, né? E assim, eu também não acho muito legal, como eu falei. Mas esses passarinhos não tem como você soltar eles, porque eles não sabem viver assim, soltos, né? Eles são criados em cativeiro, então eles não sabem viver fora, sabe? E é muito complicado, né? A gente também não queria, a gente resistiu bastante, né? Pra não comprar pra ele nada. Mas ele insistiu demais e a gente tava assim, vendo que ele tava muito mal, sabe? E os passarinhos ajudam bastante ele, ajudaram pra ele, né? Ele é filho único, então pra ele às vezes é complicado. Mas é por esse motivo, né, que a gente tem, mas a gente não quis adquirir nenhum outro tipo. E quanto à dica da louça, realmente faz bastante sentido. Aí tem uma outra pergunta lá assim, tipo, tem muito brasileiro aí, e se a minha mãe vir em dezembro, eu acredito, você dá emprego pra ela de faxina? Eu não tô dando emprego pra ninguém não, pra falar a verdade. Eu pensei em fazer sim, montar uma companhia maior e pegar pessoas, mas quando eu pensei em fazer isso, eu pensei em fazer com pessoas que já estavam aqui, sabe? Sei lá, fazer um esquema de 70%, alguma coisa assim, mas é muito complicado, é muito trabalho, é muita dor de cabeça, porque eu ganho bem, entendeu? Não seria por causa do dinheiro. E eu acho, porque eu já ganho bem, eu tenho meu schedule, eu tenho minhas clientes e eu mesmo faço o trabalho. Aí assim, eu até tentei pegar, né, algumas pessoas para trabalhar junto comigo, mas para mim não dá, eu não gosto, eu prefiro ficar sozinha, sabe? Eu ponho meu fone de ouvido, ponho um podcast de tipo 3, 4 horas e fico ouvindo. Ou um vídeo, assim, que a pessoa só fica falando, sabe? Fico ouvindo e vou limpando a casa, entendeu? E, tipo, pra mim isso é super tranquilo, é super de boa. Então, assim, o que eu posso te dizer, o que eu posso te recomendar é que pra você se desenvolver, acredito que em todo lugar, mas aqui principalmente, depende muito mais da tua mãe do que de mim, entende? Tipo, o emprego pra ela não vai faltar pra ela começar, porque é muito bom de emprego. E ela vai ter que aprender inglês, sabe? Se ela quiser não ser passada pra trás por outros brasileiros, tipo, quiser um emprego um pouquinho melhor, que nem eu acho que eu nunca expliquei direito pra vocês, mas se você tem uma casa para você fazer por dia de 100, 120 dólares ali, né? É basicamente a mesma coisa de você trabalhar fazendo 2 casas a 70%, sabe? Pelos estresses, pelas coisas assim, compensa muito mais você fazer. E outra, se você for trabalhar de help paga 30 dólares a casa. Então, se você fizer 4 casas por dia, junto com a sua patroa, você vai ganhar 120. Se você pega uma casa para fazer por dia, você pode cobrar nessa casa 120. Aí você faz uma casa por dia e tem o resto do seu dia livre. Entendeu? Você vai demorar ali 3 horas para fazer uma casa, para ganhar 120 e vai ter o resto do dia livre. Então compensa muito mais, sabe? Só que para você conseguir suas casas depende de você, não depende de mim, entende? E também por esse motivo aí, sabe? Que se eu for contratar, eu vou pagar 30 dólares, igual todo mundo paga. E daí eu acho assim, muito pouco pra pessoa querer. E eu também não gosto de ficar falando muito e nem nada. Eu até ensino e tal,
Mas tem algumas pessoas que são complicadas, né? Tipo, tem pessoas que não dá muito pra você falar. E eu não sou esse tipo de pessoa que tem um jeito com isso, assim, de ficar exigindo. Eu não gosto de fazer isso. Isso me incomoda um pouco, então eu prefiro... Então é isso, né? Respondi aqui. Agora eu vou pra segunda casa. E daqui a pouco eu tô indo embora. Graças a Deus, porque eu tô muito cansada. Eu tô cansada. Antes eu trabalhava, rodava final de semana. Às vezes eu ainda faço isso. Mas sinceramente é muito cansativo. E eu tô evitando o máximo. Eu tô até cancelando aí com as clientes, porque eu não quero ficar trabalhando sábado e domingo, porque tá muito cansativo pra mim. Eu tava trabalhando mais pra cumprir a agenda mesmo, né? Mas tá ruim. Mas tá ruim, não tá muito bom. Mas é isso. Então agora eu vou trabalhar minha segunda casa e daqui a pouco eu volto aí no vídeo. Quem sabe, né? Tô chegando na minha segunda casa. Eu faço uma casa aqui, ó, ali naquela rua. E a minha casa, a que eu vou fazer hoje é no final dessa rua, que eu sempre faço. Mas eu tenho essa casa, que é a primeira ali que eu mostrei. E tenho mais uma que eu vou mostrar ali também, nessa rua. Essa aqui é a outra que eu faço, né? Mas em outro dia da semana. E a que eu vou fazer hoje é aquela que tá aqui, ó. Essa aqui. Essa que tem essa frente. Hello! Tô saindo da casa agora. Meu carro descarregou a bateria. Eu sei lá se eu deixei ele ligado. Aí eu pedi pra 3/4 de milha. Eu pedi pra mim. Ainda bem que a minha cliente ainda tava em casa, porque ela também tava saindo, né? Eu consegui terminar antes dela e sair. Daí o marido dela fez um jump lá no meu carro. E a bochecha tá até queimando, assim, sabe? Sempre quando acontece alguma coisa, fica assim. Eu já não tava muito bem, eu tava doida pra chegar em casa, né? E poder descansar um pouquinho, porque hoje eu vou fazer um vídeo com um rapaz, né? De um outro canal, ele me convidou pra participar do canal dele. Eu ia fazer, então eu queria descansar um pouquinho antes de fazer o vídeo, né? Mas eu vou chegar atrasada pra fazer o vídeo. Cheguei em casa agora, né? E eu tô esperando pra gravar com o rapaz, que hoje eu tinha uma gravação pra fazer. E daí por causa do problema do meu carro atrasei um pouco. Mas vamos aí. Vem dar oi? Vem dar oi. Aparece aqui, ó. Vem dar oi. Senta aqui, ó. Fala oi. Oi, pessoal. E aí? Fala. Fala oi, pessoal. Fala, oi, pessoal. Oi.